Oi, pessoal, vamos começar agora a correção da semana 1 do PET 6 do sétimo ano. Eu só quero lembrar vocês de uma coisa: o PET vem pronto do governo, os professores não estão inventando o PET. Se fosse os professores, ia estar muito melhor, eu garanto. Então vamos lá, porque semana 1, que está aí na página 66, traz uma perguntinha só. Escreva e explique quais são as características dominantes da colonização portuguesa na América. Então, a gente já conversou sobre isso lá no PET 4. Aliás, o PET 6 é uma revisão. Então, quem acompanha aqui os vídeos do canal vai ver que eu vou usar algumas imagens iguais. Vamos lembrar rapidinho, só para a gente construir uma resposta mais simples, né? Primeiramente, a história do Brasil pode ser dividida em algumas partes, assim, só para facilitar o entendimento. O Brasil é descoberto em 1500 e de 1500 a 1530 a gente considera como um período pré-colonial, que é um período em que houve exploração do pau-brasil, de forma que os portugueses recebiam o pau-brasil dos indígenas, não há aí uma troca baseada em valores, em dinheiro, é uma troca baseada no escambo. Só que do mesmo jeito que os portugueses faziam, os franceses começam a fazer também, e claro que os portugueses não gostam disso, então, para evitar que os franceses ou outros povos invadissem essas terras, eles resolvem colonizar o Brasil. Isso acontece a partir de 1530, quando começa efetivamente o período colonial, ou seja, quando realmente tinha um pessoal que era de Portugal que vinha viver aqui. Esse período vai até 1822 e ele é caracterizado pela presença portuguesa, pelo domínio de Portugal e pela busca de Portugal incessante em ganhar dinheiro. Então, esse período, primeira coisa, é um domínio de Portugal e um exclusivo colonial, ou seja, só os portugueses poderiam comercializar com essa terra, poderiam usar os recursos dessa terra. A primeira ideia dos portugueses é plantar cana-de-açúcar. Nossa, mas por que cana-de-açúcar? Primeiro, era um produto super lucrativo. Segundo, o clima e o solo eram propícios para isso. Terceiro, os portugueses já tinham experiência no plantio lá em algumas ilhas africanas. E havia uma grande extensão de terra no Brasil e a plantação de cana-de-açúcar exige isso. Como fazer isso? Bom, era preciso de grandes investimentos que o governo de Portugal, a coroa portuguesa, não queria ou não podia fazer. E é necessário usar o uso de grandes extensões de terras e, por fim, a princípio é usada a mão de obra indígena, que não dá certo, porque os indígenas não tinham eh, consciência, a consciência pré-capitalista, não pensavam que é preciso plantar uma grande extensão e pegar esse negócio e vender. Os indígenas tinham consciência de que é preciso usar a terra apenas para subsistência. Aí, então, os portugueses passam a usar em larga escala a mão de obra escrava negra. Lembrando que a mão de obra escrava indígena ainda existe. Continua existindo na colonização, mas o predomínio é da mão de obra escrava negra. Mas por que escravos negros? Por quê? Olhando aí o mapa, a gente entende perfeitamente. O que está marcadinho aí na África, a região dos sudaneses e dos bantus, eram as regiões que os portugueses chegaram para ir até na África. Lembrando, então, que o grande objetivo dos portugueses era alcançar a Ásia para poder comercializar. Então, essa região aí, ó, era domínio de Portugal. E essa região deveria apresentar algum produto que pudesse se integrar ao grande comércio português que estava passando pelo Atlântico. A maioria das rotas, observem aí, as rotas passam pelo Atlântico. Então, os portugueses pensavam em algo que pudesse se integrar ao comércio português, o comércio atlântico, e gerar mais lucro ainda. O uso dos escravos, ele já integrava esse comércio. Por quê? A cana-de-açúcar que era produzida no Brasil, os excedentes dela, o que sobrava dela, a cachaça e até o tabaco que era usado no meio da plantação, ele era trocado na África
pelos escravos. Esses escravos que eram trocados de forma o lucro era muito grande, eles voltavam para a colônia portuguesa na América, que era o Brasil, e aqui eles produziam mais lucro, produzindo açúcar e seus excedentes, que eram trocados na África por mais escravos. Então, o uso dos escravos negros é por dois motivos principais: o lucro e para integrar o comércio português. Bom, aí dessa forma também os portugueses integravam um terceiro lugar do seu império, que era a Ásia, onde eles buscavam as especiarias. Aí, então, como fica a nossa resposta que vai ficar um pouquinho grande? Primeiramente, são características dominantes da colonização portuguesa. O exclusivismo colonial, dessa forma, apenas Portugal comercializava com suas colônias e detinha os maiores lucros sobre a exploração. Mão de obra escrava negra, uso de escravos vindos da África, de modo a conseguir maiores lucros e integrar as colônias portuguesas. E, por fim, predomínio da exploração agrária, monocultor e exportador. Nossa Senhora, o que é isso? É a ideia de que aqui teria uma grande plantação, que a princípio foi a cana-de-açúcar, e que isso geraria um lucro para o exterior, para a venda no exterior, não para o consumo interno. Então a resposta fica grande, mas ela fica toda assim. São características dominantes da colonização portuguesa. O exclusivismo colonial, dessa forma apenas Portugal comercializava com sua colônia e detinha os maiores lucros sobre a exploração. Mão de obra escrava negra, uso de escravos vindos da África de modo a conseguir maiores lucros e integrar as colônias portuguesas, predomínio da exploração da agricultura monocultora e exportadora, incentivo para o desenvolvimento de grandes plantações voltadas para a venda ao mercado externo. Então é isso, acabamos a semana 1. Parabéns para você que já está até aqui. Eu sei o tanto que está sendo difícil. Se você está atrasado, procura outros vídeos aí no canal que tem as correções desde o PET 3. E se você gostou, continua acompanhando, que toda semana tem aí as correções do 6º e do 7º ano.